Estava deitado no colo de uma mulher e chorava. A mão dela tocava seus cabelos. Fiz esse acordo, disse, entre lágrimas. Não, respondeu a mulher. Foi uma troca. E houve a troca. Paulo segurou a medalha do arcanjo com mais força. Sim, houve a troca. E o castigo veio com toda a severidade. 2 dias depois daquela manhã de 1974, eles eram presos pela polícia política brasileira, acusados de subversão por causa da sociedade alternativa. Ficou numa cela escura, igual ao túnel negro que vira em sua sala. Foi ameaçado de morte, apanhou, mas era uma troca. Quando saiu, rompeu com o parceiro e foi expulso do mundo musical por um longo tempo. Ninguém lhe dava emprego, mas era uma troca. Outras pessoas do grupo não tinham feito a troca. Sobreviveram ao buraco negro e passaram a chamá-lo de covarde. Perdeu os amigos, a segurança, a vontade de viver. Passou anos com medo sem sair na rua. A vertigem podia voltar. Os policiais podiam voltar. E ainda pior, desde que saiu da prisão, nunca mais tornara a ver sua companheira. Em alguns momentos, arrependeu-se da troca. Era preferível morrer do que continuar vivendo daquela maneira. Mas agora era tarde demais para mudar de novo. Houve um acordo, insistiu Valhalla. Qual foi esse acordo? Prometi abandonar meus sonhos, disse. Durante 7 anos pagou o preço da troca, mas Deus era generoso e permitiu que reconstruísse sua vida. O diretor da gravadora, justamente com quem tinha sonhado naquela manhã de maio, arranjou-lhe um emprego e se transformou no único amigo. Voltou a compor, mas sempre que seu trabalho começava a crescer, alguma coisa terminava acontecendo e jogando tudo por água abaixo. A gente sempre destrói aquilo que ama, lembrou-se do que Jota dissera. Sempre achei que fosse parte da troca, falou. Não, respondeu Valhalla. Deus foi duro, mas você foi mais duro do que ele. Prometi jamais crescer de novo. Achei que nunca mais teria segurança nas minhas palavras. A Valquíria apertou sua cabeça de encontro aos seios nus. Fale dos terrores, disse. Do terror que vi ao seu lado quando nos encontramos na lanchonete. O terror. Ele não sabia como começar, porque parecia que estava dizendo um absurdo. O terror não me deixa dormir à noite, nem descansar durante o dia. Cris agora entendia seu anjo. Precisava estar ali, escutar tudo aquilo, porque ele jamais lhe contara. E agora tenho uma mulher que amo. Encontrei Jota, fiz o sagrado caminho de Santiago e escrevi livros. Estou sendo de novo fiel aos meus sonhos. E esse é o terror. Porque tudo está andando como eu queria, e sei que tudo será destruído em breve. Era terrível dizer aquilo. Jamais havia comentado com ninguém, nem consigo mesmo. Sabia que Cris estava ali, escutando tudo, e tinha vergonha. Foi assim com as músicas, continuou, forçando as palavras para fora. E foi assim com tudo que fiz desde então. Nada durou mais de 2 anos. Sentiu as mãos de Valhalla retirando o medalhão de seu pescoço. Ele levantou-se. Não queria que ela acendesse a luz. Não tinha coragem de enfrentar Cris. Mas Valhalla acendeu a lanterna e os 3 começaram a sair, em silêncio. Nós 2 vamos sair na frente, e você virá depois, disse Valhalla, quando já estavam quase chegando ao final do túnel. Paulo estava certo de que, assim como sua namorada de 14 anos atrás, Cris nunca mais confiaria nele. Hoje acredito no que faço, tentou dizer, antes que as 2 se afastassem. A frase soava como um pedido de desculpa, uma justificativa. Ninguém respondeu nada. Deram mais alguns passos e Valhalla desligou a lanterna. Já entrava luz suficiente para que pudessem enxergar. A partir do momento em que você colocar os pés lá fora, disse a Valquíria, prometa, em nome do arcanjo São Miguel, que nunca mais,
Nunca mais irá levantar a mão contra você mesmo. Tenho medo de dizer isso, respondeu ele, porque não sei como cumprir. Você não tem escolha se quiser ver o seu anjo. Eu não sabia o que estava fazendo comigo mesmo, e posso continuar me traindo. Agora você já sabe, respondeu Valhalla, e a verdade liberta. Paulo concordou com a cabeça. Ainda vão acontecer muitos problemas em sua vida. Coisas difíceis ou coisas passageiras. Mas a partir de agora, apenas a mão de Deus será responsável por tudo isso. Você não vai mais interferir. Prometo, em nome de São Miguel. As duas saíram. Ele esperou um momento e começou a caminhar. Tinha ficado nas trevas tempo suficiente. Os raios, refletidos na rocha, indicavam um caminho. Havia uma porta de grade. Uma porta que dava em um reino proibido. Uma porta que o assustava. Porque ali estava o reino da luz, e ele vivera muitos anos nas trevas. Uma porta que parecia fechada, e, no entanto, quem chegasse perto descobriria que estava aberta. A porta da luz estava adiante. Queria atravessá-la. Podia ver o sol dourado brincando lá fora. Resolveu não colocar os óculos escuros. Precisava de luz. Sabia que o arcanjo Miguel estava ao seu lado, varrendo as trevas com sua lança. Durante anos acreditara na implacável mão de Deus, no seu castigo. Mas era sua própria mão, e não a de Deus, que causara tanta destruição. Nunca mais, em todo o resto da sua vida, faria isso de novo. Rompa o acordo, disse para as trevas da mina e para a luz do deserto. Deus tem o direito de me destruir. Eu não tenho esse direito. Pensou nos livros que escrevera e sentiu-se feliz. O ano ia acabar sem nenhum problema, porque o acordo estava rompido. Com toda certeza surgiriam problemas no seu trabalho, com o amor, com o caminho da magia. Coisas sérias ou coisas passageiras, como disse Valhalla. Mas a partir de agora, ele lutaria lado a lado com seu anjo da guarda. Você deve ter feito um grande esforço, falou para o seu anjo. E no final eu estragara tudo, e você ficava sem entender. Seu anjo estava escutando. Ele também sabia do acordo e ficou contente por não precisar mais gastar suas energias evitando que Paulo se destruísse. Encontrou a abertura na porta e saiu. O sol dourado cegou-lhe por um tempo, mas ele manteve os olhos abertos. Precisava de luz. Viu os vultos de Valhalla e Cris se aproximando. Põe a mão no ombro dele, a valquíria disse para Cris. Seja testemunha. Cris obedeceu. Valhalla tirou um pouco de água de seu cantil e fez uma cruz em sua cabeça, como se o batizasse novamente. Então, ajoelhou-se e pediu que todos fizessem o mesmo. Em nome do arcanjo Miguel, o acordo foi conhecido pelo céu. Em nome do arcanjo Miguel, o acordo foi rompido. Colocou a medalha em sua testa e pediu que repetissem suas palavras. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. A oração da infância ecoava nas paredes das montanhas e se espalhava por aquela parte do deserto. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Amém, disse Cris. Amém, repetiu ele. As pessoas se aproximaram. Havia curiosidade em seus olhos. São loucas, disse alguém. As valquírias amarraram um lenço no outro, até formar uma espécie de corda. Depois, sentaram-se no chão, em círculo, os braços apoiados nos joelhos, segurando os lenços unidos. Valhalla estava no meio, em pé. Continuou a chegar gente, e quando uma pequena multidão já se havia formado, as valquírias entoaram um salmo. Nas margens dos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas. As pessoas olhavam, sem compreender nada. Não era a primeira vez que aquelas mulheres apareciam na cidade. Já tinham estado ali antes,
falando de coisas estranhas. Embora certas palavras se parecessem com as que os pastores diziam na televisão. Tenham coragem, a voz de Valhalla soava alto e firme. Abram o coração e escutem o que ele lhe diz. Sigam seus sonhos, porque só um homem que não tem vergonha de si é capaz de manifestar a glória de Deus. O deserto enlouquece, comentou uma mulher. Algumas pessoas se afastaram logo. Estavam fartas de pregações religiosas. Não existe pecado além da falta de amor, continuou Valhalla. Tenham coragem, sejam capazes de amar, mesmo que o amor pareça uma coisa traiçoeira e terrível. Alegrem-se no amor, alegrem-se na vitória. Sigam o que seu coração mandar. É impossível, disse alguém na multidão. Temos obrigações a cumprir. Valhalla virou-se na direção da voz. Estava conseguindo. As pessoas estavam prestando atenção. Diferente de 5 anos atrás, quando caminhavam pelo deserto, chegavam nas cidades e ninguém se aproximava. Existem os filhos, existem o marido e a mulher. Existe o dinheiro a ganhar, disse outra pessoa. Cumpram, pois, suas obrigações, mas elas jamais impedirão alguém de seguir seus sonhos. Lembre-se de que são uma manifestação do absoluto e façam nessa vida apenas coisas que valham a pena. Só os que agirem assim entenderão as grandes transformações que estão por vir. A conspiração, pensou Chris, enquanto escutava. Lembrou-se do tempo em que ia cantar na praça, junto com os outros de sua igreja, para salvar os homens do pecado. Naquela época não falavam em um novo tempo. Falavam da volta de Cristo, dos castigos e do inferno. Não havia uma conspiração como agora. Caminhou entre a multidão e viu Paulo. Estava num banco, longe da aglomeração, e resolveu juntar-se a ele. Quanto tempo vamos ficar viajando com elas? Perguntou. Até que Valhalla me ensine como ver anjos. Mas já se passou quase um mês. Ela não pode negar. Fez o juramento da tradição e terá que cumpri-lo. A multidão aumentava cada vez mais. Chris ficou pensando como devia ser difícil falar para aquelas pessoas. Não vão levá-las a sério, comentou. Não com essas roupas e esses cavalos. Guerreiam por ideias muito antigas, disse Paulo. Hoje em dia, os soldados se camuflam, se disfarçam, se escondem. Mas os guerreiros antigos iam com suas roupas mais coloridas e mais vistosas para os campos de batalha. Queriam que o inimigo os visse. Tinham orgulho da luta. Por que agem assim? Por que pregam nas praças públicas, nos bares, no meio do deserto? Por que nos ajudam a conversar com os anjos? Ele acendeu um cigarro. Você está certa na sua brincadeira, disse Paulo. Existe uma conspiração.